professor, tudo bem? Venho aqui em nome da minha equipe apresentar a nossa segunda parte do trabalho. O nosso congresso é o STOC, o Congresso de Teoria. Então, vamos começar aqui a apresentação. Então, o nosso foco é entender quais características tornam um artigo científico excelente, né, um best paper. Então, nós começamos com um conjunto de 41 artigos e 30 atributos diferentes. E o objetivo era transformar esse conjunto de dados em algo que nos permitisse identificar esses atributos que mais influenciaram na excelência desses artigos. Então, descobrir o impacto, o que realmente causava o impacto deles. Então, nós, primeiramente, resolvemos alguns problemas que nós tínhamos no nosso dataset, que fazia com que ele não estivesse pronto para essa análise, né? Então, haviam valores ausentes em que nós não conseguimos realmente ter acesso a eles. E, enfim, além disso, tínhamos tipos inconsistentes e colunas textuais muito complexas que em uma única célula havia listas. Então, como uma coluna de instituições e etnias. Então, o primeiro passo foi tratar esses dados. Para as colunas numéricas, como a de idade, né, nós preenchemos com a mediana, como é possível ver aqui no output, todas as colunas numéricas sendo preenchidas com a mediana, né, porque é uma medida que ela é mais robusta e ela evita a distorção. E já para as colunas categóricas, como de país e de instituição, nós usamos a moda, que é o valor mais frequente. Então, veio a parte mais trabalhosa, né? Lá em cima eu pulei porque vou explicar daqui a pouco. Então, a parte mais trabalhosa foi lidar com essas colunas de texto, né? Então, algumas delas, como a de instituição, tinham listas dentro de uma única célula, né? Como eu já falei. E para transformar isso em algo que nós pudéssemos analisar, que o algoritmo pudesse entender, nós usamos o Count Vectorizer, que basicamente cria novas colunas binárias a partir das palavras, né? Então, por exemplo, se o nome da instituição fosse University of California, Berkeley, o modelo cria novas colunas dividindo o nome da instituição de tal forma que ficaria University, California, Berkeley. Então, seriam 3 novas colunas. E cada vez que essas palavras aparecessem, marcaria 1. Então, depois dessa transformação, né, o conjunto original de 30 atributos virou um dataset com 133 variáveis, totalmente numéricas e prontas para análise. Então, esse foi o ponto que o dataset ficou totalmente estruturado. Então, vou voltar aqui para cima, que é onde nós definimos o nosso alvo, né, que será utilizado para as nossas duas abordagens. Então, o nosso alvo foi a coluna X13, que ela representa o número de citações de um artigo, né? Então, nós pegamos a mediana desse valor, que é igual a 30, e nós criamos uma nova coluna chamada Target Y. Então, se o artigo tinha mais de 30 citações, ele era classificado como excelente, recebia número 1. E se ele era menor, ele recebia 0. Então, com isso, o conjunto ficou equilibrado, sendo metade dos artigos científicos excelentes e a outra metade não excelente. Então, em seguida, né, podemos partir para as duas abordagens de ranqueamento que nós utilizamos para descobrir quais atributos realmente explicam a excelência. E nós usamos 2 técnicas diferentes. A primeira foi o método de filtro, utilizando a informação mútua. Então, esse método ele é mais estatístico, né? Ele mede quanto cada atributo individualmente compartilha informação com o alvo, nosso alvo que nós definimos. Então, ele é ótimo para identificar correlações diretas, mas ele não considera a interação entre variáveis, que é diferente da nossa segunda abordagem, que é a Random Forest, né? Então, nós treinamos um modelo de aprendizado de máquina completo. Depois, analisamos quais atributos o modelo achou mais importante para fazer essas previsões. Então, essa técnica é mais prática, porque considera todas as variáveis ao mesmo tempo e como elas interagem entre si
tendo em vista o nosso alvo. Então, ele pegou, tipo, qual a combinação de conjuntos que fazia um artigo ser target 1 ou target 0, né? Target Y igual a 1 ou target Y igual a 0. Então, essas abordagens, elas foram escolhidas para mostrar o contraste entre uma análise puramente estatística e uma análise orientada a modelo, né? Então, sobre os nossos resultados, eles foram muito interessantes, né? Informação mútua, que foi um método estatístico. Destacou características muito específicas e raras, como a flag X18 e certas instituições como a X23 Perimeter, X23 Munich e X23 Washington, que seriam relativas a instituições, né? Então isso mostra que, em muitos casos pontuais, essas características praticamente garantem que o artigo seja de excelência, mas como elas são muito raras, elas não servem muito bem para prever novos casos. Já o Randall Forrest seguiu outro caminho, né? Ele deu mais peso para atributos numéricos e mais comuns. Então ele encontrou padrões mais gerais e robustos. E a principal descoberta foi essa diferença entre os dois, que a informação mútua, ela identifica fatores muito específicos, ótimos para gerar insight, entender o contexto e fazer descobertas. E o Randall Forrest, ele mostra o que realmente funciona para prever a excelência da forma excelente, né, que era o nosso objetivo. Então, nós entendemos que essas duas abordagens, elas se complementam, né? E de limitações e de reflexões, nós temos que, apesar dos resultados interessantes do trabalho, tem algumas limitações, né? O conjunto de dados é pequeno, com apenas 41 artigos, então os resultados não podem ser generalizados. E além disso, algumas colunas textuais tiveram que ser simplificadas, e isso pode ter feito o modelo perder essas nuances. Mas mesmo assim o projeto mostra como é possível transformar um conjunto de dados muito complexo e desestruturado em algo que nós podemos gerar insights reais sobre a diferença, né, desses artigos. E principalmente mostra a importância de comparar diferentes métodos. Porque, como vimos, o mais importante depende muito da forma como olhamos os dados. E é isso, professor. Espero que tenha gostado. Estamos mandando todos os artefatos gerados junto com o link do vídeo. E é basicamente isso. Muito obrigada.